Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês várias dicas sobre como você pode destravar na escrita. Se você é um escritor iniciante que está começando ou já escreve, mas às vezes bate aquele medinho, e se ninguém lê meu livro? Ou às vezes começa a escrever, mas vê a página em branco e trava, como é que eu começo a escrever minha história? Então eu vou dar várias dicas para vocês sobre como você destravar nos seus livros. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo! Acho que uma pergunta, uma dúvida que já se passou pela cabeça de todo escritor quando começa a escrever é: será que as pessoas vão querer ler o meu livro? E é uma dúvida que faz você procrastinar na sua história. Quando você começa a pensar, será que isso tá legal? Será que as pessoas vão se interessar? Será que as pessoas vão querer ler isso? É claro que o seu leitor importa porque é ele que vai estar lendo, a experiência que você está entregando para ele. Mas você tem que sentir a história primeiro. Se você quer que o seu leitor ria no momento da história, então ache você primeiro aquilo engraçado. Se você está escrevendo, está sentindo aquela emoção, está falando agora sim, esse é um momento épico da história e você está achando incrível, não tem como o seu leitor não achar isso. O que você está achando, você é como se fosse o primeiro leitor do seu livro. Enquanto você está escrevendo, você está mentalizando aquelas ideias e você está sentindo aquela emoção. Aquela emoção que você está sentindo enquanto escreve, você ao mesmo tempo que escreve está lendo o seu texto. E é aquela emoção que o seu leitor vai sentir também. Mas se você escrever tipo, ai, não tá bom isso, não tô gostando, os seus leitores não vão gostar, porque nem você tá gostando. Então o primeiro passo é você começar a gostar. Você mesmo gosta da sua história. Em primeiro lugar, você é o primeiro leitor da sua história e você precisa sentir a sua história da mesma forma que você quer que os seus leitores sintam a história. Se você se sentir emocionado, seus leitores, acredite que seus leitores também vão se sentir emocionados. Se teve uma hora que você estava escrevendo, você até chorou assim, imagine que seus leitores vão fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, esse livro aqui, As 7 Memórias. Eu não ia publicar esse livro, porque quando eu terminei de escrever eu falei, não, essa história ficou muito pequena, não sei se as pessoas vão querer ler isso, não sei se ficou bom. Mas enfim, por que foi que eu publiquei esse livro? Teve uma parte no final da história que quando eu estava escrevendo, eu fiquei emocionada. E quando eu pedi pra minha mãe ler, minha mãe é minha revisora dos livros, né? Ela sempre lê primeiro, depois que eu termino de escrever. E quando ela estava lendo, ela chorou enquanto lia. E aí eu falei, não, então se deu certo comigo, deu certo com outra pessoa que leu, sem ser eu fiquei emocionada, ela ficou emocionada também, então o livro é bom, né? Aí eu publiquei. Todas as pessoas que leram disseram que ficaram emocionadas no final também, da mesma forma. Então, acredite que da forma como você se sentir escrevendo é a forma como o seu leitor vai se sentir escrevendo. Vou dar só mais um exemplo desse livro meu que eu escrevi, O Herói Obscuro. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu escrevi esse livro aqui, o maior livro que eu já publiquei, e eu escrevi ele em um mês apenas. Um mês. E eu fiquei tão empolgada escrevendo que eu não conseguia parar de escrever. Eu escrevi quase que 24 horas por dia, de tão emocionada que eu fiquei escrevendo esse livro, de tanta emoção que eu estava sentindo, que quando a minha mãe foi ler, ela não conseguiu parar de ler, o negócio foi ficando emocionante. Ela, não, Marina, deixa eu ler mais um. E ela foi lendo, e ela terminou tão rápido de ler esse livro. Não duvide disso, eu tenho exemplos claros para te dar disso, então não fique preocupado, escreva, sinta-se na história, sinta-se o personagem da história. E acredite, as pessoas vão gostar da sua história, mas você tem que gostar dela primeiro. Mas aí surge um outro problema. Quando a pessoa vai começar a escrever, ou começa um novo capítulo, vai começar o livro e se depara com a página em branco. Um grande medo das pessoas, como eu começo o meu livro. E você não sabe como começar, se vai começar de uma forma impactante. Às vezes a gente dá uma travada na hora que vai escrever de fato, quando está escrevendo, e não sabe como dar continuidade à história. E o que eu costumo fazer? A primeira coisa, para você não travar na hora de começar a escrever, você tem que ter as ideias básicas. Porque toda vez que fala assim, eu tô escrevendo e, cara, faltou uma ideia. Tá parecendo que tá sem nexo, parece que tá faltando algum pedaço da história,
Ou então parece que eu não sei como prosseguir com a história. Aí eu tenho um caderninho de ideias, onde eu anoto todas as ideias dos meus livros. E nesse caderninho, por exemplo, eu tô escrevendo e parei num capítulo. Aí eu vou começar o próximo, eu não tenho ideia do que eu vou escrever no próximo capítulo. Vou inventar alguma coisa aleatória aqui na minha mente? Não, eu vou pegar um caderninho de ideias que eu tenho, vou falar, uma vez eu pensei que isso aqui ia ficar legal na história. Aí eu vou e continuo a partir dessa ideia. Você ter uma ideia é mais fácil de você trabalhar em cima dela. Então começa a anotar todas as suas ideias e você sempre vai ter um tanque, um estoque de ideias para você utilizar sempre que faltar alguma coisa para você escrever ou faltar ideia para você continuar ou começar a escrever o seu livro. E para você começar a escrever e ficar bom, você achar bom, vamos supor que você está começando o seu livro, começando do começo mesmo, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do seu livro. Eu vou te falar 3 formas de você começar o seu livro de forma impactante. Tem 3 formas de você começar a escrever. Você pode começar apresentando os personagens, tipo apresentando os primeiros fatos, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Se o seu narrador é só observador, você só vai contar os fatos em terceira pessoa. Vou contar um exemplo de um primeiro parágrafo de um livro, de um narrador observador só contando os fatos, que comece de uma forma interessante. Em uma tarde de verão, Clarice, não sei o sobrenome da Clarice, de 20 anos, em seu apartamento em Nova York, ela estava fazendo as mesmas coisas de sempre, seguindo a sua rotina, mas ela escuta a campainha de seu apartamento tocar e quando ela vai até lá, ela vê uma carta no chão. E ela não imagina que essa carta poderia mudar o rumo de toda a sua vida. Acabou, você tá contando os fatos, já apresentou todos os fatos. Quem é a pessoa, quantos anos ela tem, onde ela mora, e você apresentou todos esses fatos terminando o parágrafo de uma forma impactante, de uma forma emocionante. Então essa é uma das formas. Outra forma de você começar o seu livro de uma forma impactante é você começar a contar os fatos do final. É uma história em ordem invertida, você contar primeiro o final e depois ir contando como os fatos chegaram até ali. Por exemplo, você conta o fim trágico de algo que aconteceu muito trágico e aí você usa a técnica dos flashbacks, que você vai, nos próximos capítulos, você vai explicando o que aconteceu para chegar naquela tragédia que você contou logo de cara, assim, a pessoa já fica, como assim? Como que o livro começa desse jeito já? E você começa a explicar os fatos desde o início. E a terceira forma, que eu usei até nesse livro aqui, por exemplo, esse livro As 7 Memórias que eu já mostrei pra vocês, eu comecei desse jeito. Eu comecei contando, só que era em primeira pessoa, não era narrador observador. Eu sou Iris, meu nome é Iris, eu tenho tantos anos, moro em Paris. E ela foi contando, só que aí chegou uma hora que ela falou assim, mas eu nunca cheguei a conhecer meus pais e sempre foi um mistério pra mim e pra todo mundo o que aconteceu com eles. Meus pais desapareceram. E eu tô tentando encontrá-los, depois de 14 anos, sem nunca ter conhecido eles. Ela contou onde ela mora, quem ela é, quantos anos ela tem, e já começou de uma forma que faz a pessoa querer. E esse outro livro aqui é da terceira forma que eu vou falar pra vocês de começar um livro. Como que eu comecei esse livro? Primeira pessoa também, só que o personagem, ele já começa contando no meio da parada que ele tá fazendo. O Raymond, vou até ler para vocês como é o capítulo. Você começa já a história já está acontecendo. Você começa o livro, a história já está acontecendo e você só começa a contar a partir de onde está acontecendo, Mais um dia de trabalho intenso estava chegando ao fim. Finalmente concluí minha pesquisa, que passei 5 anos trabalhando rigorosamente sobre mutação genética e seus efeitos colaterais. Estava tentando descobrir se haveria alguma possibilidade de modificar geneticamente os seres humanos, assim como as plantas, de modo a evoluir nossas habilidades. Então você viu, ele começou a contar o que o cara estava fazendo. Nem disse quem ele era, nem disse quantos anos, nem disse onde, mas ele estava contando o que ele está fazendo naquele momento. E aí, como é que você vai descobrir quem é ele, quantos anos ele tem, onde ele mora, todas as outras informações básicas da história, ao longo da história. Aí, ao longo da história, aparece um cara, aí chama ele pelo nome, aí você descobre, então o nome dele é esse.
Então começar a história contando o que está acontecendo, a partir de onde você quiser. Não precisa ter um começo específico, era uma vez. Não começa com era uma vez não, senão fica parecendo conto de fadas. Então, só não falar era uma vez. E essas foram as dicas mais preciosas que eu dei pra vocês de como eu faço para não travar nas minhas histórias. Espero que eu tenha destravado vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.